Shalom, shalom, bom dia! Estamos aqui hoje no dia 5 do Reset, dia 5 do Reset de arrependimento ao Yom Kippur. Estamos aqui nessa semana, nesses 10 dias, em preparação ao dia do arrependimento. Nós estamos cada dia com uma chave nova, nós estamos aqui cada dia trazendo algo novo para transformação interior, para chegarmos lá no 10º dia, no dia do arrependimento, transformados, com a proximidade com o Nosso Senhor. Então, para quem não conhece, eu sou o pastor Leonardo, da comunidade profética Adonai. Nós estamos aqui, eu, a pastora Jaqueline, na frente da comunidade profética Adonai, quando Deus nos permitiu para estarmos aqui. Amém? Shalom, Érica, bom dia. Shalom a todos que estão aqui, que assistem gravado também. Eu peço a você para que entre aqui no link e convide, nós estamos na metade do caminho, mas convide mais pessoas para estar participando do grupo, para estar participando com a gente. É algo que vai transformar a vida. Até aqui nós falamos já sobre zerar a conta com Deus. Nós ouvimos chamado através do shofar, nós entendemos o arrependimento, nós vimos que é mais importante o arrependimento, é mais importante reconhecer quem somos do que a própria queda. Shalom Tati, Shalom Ney, Shalom vocês que estão aqui. Nós ouvimos que é mais importante nós reconhecermos que estamos em erro do que a própria queda. Mas hoje, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos conduzir para uma chave mais importante. Eu considero que essa é a mais importante de todas as 10. Por quê? Porque essa é aquela introspecção. É aquela onde nós vamos olhar para dentro de nós mesmos. Nós vamos fazer hoje um exame em nosso coração. Nós vamos fazer um exame em nós mesmos. Nós vamos fazer um autoexame. E nós vamos reconhecer quem somos. Onde estamos e como estamos. Amém? Quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui. Cada um de vocês convida mais pessoas, vai encaminhando esse link para outros, para que possam estar recebendo essa transformação do Nosso Senhor. Amém? Mais uma vez eu convido, participa do grupo do WhatsApp, convida outros para estar participando do grupo do WhatsApp para a gente estar em crescimento juntos. Nós vamos participar dos 10 dias. E quando chegar lá no final, no dia 1º, nós vamos estar fazendo uma oração conjunta. Nós vamos estar fazendo uma chamada exclusiva no grupo do WhatsApp. Então, venha com a gente, venha estar participando ali. Amém? Vou estar orando agora e a gente já vai iniciar aqui com a palavra. Amém? Senhor, entramos na Tua presença nessa manhã, Senhor. Tu dizes onde estiver 2 ou mais reunidos em Teu nome, ali Tu estás, Senhor. E aqui nós estamos, Senhor, de forma online. Nós estamos aqui, Senhor, reunidos na Tua presença, Senhor. Tem eu e mais meus irmãos aqui reunidos, Senhor. E eu creio que aqui também está presente, Senhor. A Tua presença se faz conosco, Senhor. Tu está conosco aqui, sim, Senhor. Nós Te honramos, Te glorificamos, Senhor. Tu és santo, poderoso, Senhor. Poderoso para nos tratar, Senhor. Tu és o Senhor dos senhores, médico dos médicos, Senhor. Aquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta. Senhor, Tu pode todas as coisas, Senhor. Nós, Senhor, estamos aqui, Senhor, diante de Ti. Nos entregamos completamente a Ti. Senhor, lava-nos, Senhor, dos nossos pecados, Senhor. Purifica-nos, Senhor, de todo o mal que nós fizemos, Senhor. Purifica-nos, Senhor, nesta manhã, Senhor, nesse dia, Senhor. Purifica-nos, Senhor, para todo sempre. Senhor, lava-nos no Teu sangue. Senhor, quero Te pedir, Senhor, esteja conosco nesse momento, Senhor. Abre os nossos ouvidos, abre a nossa mente, Senhor. Abre o nosso coração, Senhor, para que possamos Te receber. Possamos receber a Tua palavra, Senhor. Nesse momento, Senhor, eu só quero ser um vaso condutor, Senhor. Aquele que transmite a Tua mensagem, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor Jesus, esteja comigo, esteja conosco nessa manhã, Senhor. Em Teu santo nome, Senhor. Eu já Te agradeço, Senhor, por tudo que Tu tem feito e por tudo que Tu ainda vai fazer em nosso meio, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém? Então, repetindo aqui, nós estamos no 5º dia, nós chegamos na metade do caminho desses 10 dias de preparação para o dia do arrependimento. Então, hoje, nós vamos estar falando aqui sobre o autoexame, sobre o exame do coração. Examinar a si mesmo.
Quero agradecer a presença de cada um de vocês que está aqui, cada um de vocês que tem nos acompanhado, e vamos seguindo então. Nós entendemos que não basta reconhecer que somos pecadores, não basta reconhecer o pecado. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo ele entre nas áreas que são mais profundas do nosso coração. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo ele entre em nós e venha fazer a limpeza necessária. Mas para isso nós precisamos examinar as áreas onde ele precisa entrar e deixar que ele entre. Porque é lá, nessa área mais profunda, lá nessas profundezas, lá no profundo da alma, no mais secreto do nosso coração, e muitas vezes lá estão essas feridas que nós não expomos para ninguém, esses pecados que nós escondemos e deixamos eles guardadinhos, aqueles ressentimentos, aquela mágoa, aquela dor que a gente deixa guardada lá. E isso tudo vai dando legalidade espiritual, vai dando amarras, vai deixando que o inimigo venha nos prendendo cada vez mais profundamente. E cada pecado que a gente não confessa, cada situação que a gente não coloca diante de Deus, a gente vai vivendo um ciclo que não traz bênção. Um ciclo que nos deixa preso a uma situação de estagnação, mas a situação que a gente fica sempre vivendo o mesmo ciclo. Esse ciclo é ciclo de doença, ciclo de miséria, ciclo de separações. Nada dá certo na vida. Por quê? Porque a gente ainda tem coisas a serem tratadas, coisas a serem resetadas, coisas a serem retiradas. Esse reset que nós estamos fazendo é só o começo. E o reset só vai ser completo quando nós permitirmos que o Senhor entre completamente na nossa vida. Que o Senhor Espírito Santo entre naquele cantinho mais escuro, aquele cantinho que nós escondemos lá no quartinho da bagunça, que ele entra na nossa alma e nos leve para o lugar de cura, para o lugar de restauração, para um lugar de reconciliação. Então hoje é o momento dessa cura interior, hoje é o momento de fazer esse autoexame, de buscar a cura da alma, de buscar a cura dessa ferida, de buscar essa restauração do coração ferido. O Senhor Jesus é o médico dos médicos. O Senhor Deus é aquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que faz, aquele que nos criou por completo. Mas o Espírito Santo, ele é especialista em almas. Ele é o médico especialista em almas. Nós vemos lá quando Davi orou no Salmo 139, ele falava do coração. Então hoje eu vou falar como se a gente fosse para uma consulta médica, como se a gente fosse fazer um exame médico, e também vou trazer algo assim que eu estava pensando quanto a se autoexaminar. Mas vamos lá, no Salmo 139, Davi ele disse assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Está lá no Salmo 139, 23 e 24. Aqui, nós vemos que Davi, ele faz um convite para Deus. E diz assim: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e prova os meus pensamentos. Examina, Senhor, e prova o meu coração. Então comenta aqui: examina-me, Senhor. Examina-me. Coloca aqui nos comentários, pede para o Senhor ir te examinando, e já vai se examinando. Tu mesmo, vai olhando para ti mesmo e vai se examinando. Aqui, quando Davi falou isso, era um convite libertador. É como se tivesse chegado na sala do médico, na sala de cirurgia, se deitasse na mesa de cirurgia e dissesse: Senhor, abre o meu coração e faz o que for preciso. Eu confio em ti. Davi não tinha medo de abrir o coração. Davi não teve medo de se abrir diante de Deus e reconhecer que só o Senhor, só o Espírito Santo, só Ele podia trazer essa revelação daquilo que estava oculto, daquilo que precisava ser curado, daquilo que precisava ser liberto, daquilo que precisava ser transformado. Então hoje nós vamos entender que nós precisamos abrir o nosso coração, nos entregar completamente ao Senhor. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar as nossas falhas, nós não conseguimos enxergar aquilo que nós estamos escondendo, aquele pecado oculto, aquela
mágoa oculta aquilo que nós guardamos lá no profundo. Nós não conseguimos enxergar isso. Mas, ou até nós enxergamos. Quando nós enxergamos, nós tentamos justificar, nós tentamos maquiar, nós tentamos fazer com que os outros não vejam isso. Parecer que está tudo bem. Nós tentamos fazer com que tudo fique parecendo que está tudo bem. Quando nos perguntam, e aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. A gente vai falando que está tudo bem, mas na verdade não está. Porque tem mágoa, tem dor. E todos nós temos. Todos nós temos isso. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Poliana. Bom dia, Rodrigo, apóstolo. Então, nós passamos a conviver com essas dores, com essas mágoas, nós passamos a conviver com tudo isso. Nós começamos a normalizar essa situação. Que não está tudo bem. Mas o Espírito Santo, que é um médico, especialista em alma, ele reconhece que a nossa alma está ferida, que a nossa alma está doente e precisa ser curada. E hoje é um dia dessa cura. Hoje é o dia de sair transformado. O Espírito Santo ele já começa a examinar a tua alma, começa a examinar a tua vida, mas não para condenar, para curar. É como se ele colocasse o estetoscópio ou começasse a fazer aquela ecografia e passasse toda a alma e revelando tudo o que precisa ser tratado. Mas ele não aponta o sintoma, ele vai apontar a raiz do problema. E ele trata aquela raiz. Ele extirpa aquilo, ele arranca para fora. Ele não faz um tratamento paliativo de só passar o remedinho por cima. Ele arranca para fora aquilo que está ruim. E hoje o Espírito Santo está te examinando, está te tocando. E você vai percebendo que precisa ser curado na sua alma. Que você tem feridas, sim. Que você tem dores, que você tem mágoas. Que você tem aquilo que precisa ser tratado. E precisa ser resetado nessa área. Precisa ser deletado esses problemas, essas situações, para que você possa viver o novo. Hoje ele está te tocando. Hoje ele está passando por ti. Aquelas memórias da infância, aquelas palavras de maldição, aquelas feridas familiares, aqueles pecados secretos, aquelas coisas que você não contou para ninguém. Tudo isso começa a ser tratado agora. Tudo isso não é para te acusar, não é para falar mal de ti. Tudo isso para te curar. O Espírito Santo está te visitando. Lá em 1 Coríntios 11, 28, o apóstolo Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Quando nós ceiamos, nós falamos isso diretamente, todos os dias que nós fazemos a ceia, nós falamos isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Esse exame não é para afastar o povo da mesa, não é para afastar as pessoas, não é para retirar a pessoa da mesa, mas para que todos participem de uma forma saudável, para que todos estejam bem sentados à mesa. Não adianta sentar à mesa se nós estamos com um problema grave de saúde. Saúde espiritual. E o objetivo de examinar a si mesmo nunca foi excluir, nunca foi retirar, mas sempre para purificar. Então agora eu peço para que você comece a pensar no exame. Você está fazendo um exame de rotina. Pensa nisso. Começa a visualizar isso. Você pode até parecer que está saudável, mas é no exame que aparece aquilo que está escondido. Muitos descobrem uma doença quando vão fazer o exame de rotina. Não é o seu caso, mas nós sabemos disso. Então eu vou trazer uma analogia do câncer de mama e eu já vou fazer assim, faça o autoexame de mama. Conheça que você está... que todos precisam. Conheça o seu corpo, faça o autoexame de mama. Os médicos nos ensinam, e eles falam diretamente isso, nós vemos isso em entrevistas na TV, rádios, revistas, nós vemos os médicos falando que todos precisam fazer o toque, se autoexaminar. E isso tem que ser com regularidade. Não é porque eles querem que nós tenhamos medo de ter a doença. Não é porque nós temos que ter medo de ter um câncer de mama ou algo assim. Não.
mas para conhecer o nosso corpo. E quanto mais cedo for identificada aquela anomalia, quanto mais cedo for detectado, maior a chance é de cura. Shalom Giovanni, Shalom Isabel, Shalom Tati, todos vocês são muito bem-vindos. Compartilhe essa live e vamos chegando a mais pessoas, amém? Então, quando a gente descobre a doença tarde, ela pode não conseguir ter a cura completa. Então, voltando nessa questão do autoexame para identificar a anomalia, na vida espiritual da mesma forma, quando a gente faz o autoexame, quando a gente examina a si mesmo, aquelas pequenas anomalias, aquelas pequenas, vou usar a palavra, aqueles pequenos cânceres da alma, eles começam a se tornar visíveis. E quando a gente não trata as anomalias, eles começam a se tornar tumores espirituais. E começa a crescer. Aquele ressentimento que não é tratado, ele vira uma amargura. Aquele pecado que fica escondido, ele vira uma prisão espiritual. Aquela mágoa que não é alimentada, ela vira dor física, ela vira enfermidade, ela vira uma doença real. Não só uma doença da alma, mas uma doença real. Mas quando nós nos examinamos, quando nós pedimos, Senhor, examina-me, sonda-me, Senhor. Deus revela tudo, revela cedo, Ele trata cedo e Ele cura cedo. Então, hoje é o dia de fazer essa cura. Esse exame ele não vem para gerar nenhuma condenação, mas ele vem para gerar vida e vida em abundância, assim como Jesus falou, eu venho para que tenham vida e vida em abundância. Paulo, ele continua falando lá em 1 Coríntios, e eu estou com ele aqui, e 1 Coríntios 11, ele vai falar lá no verso 31, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, se nós julgássemos o nosso interior, antes de julgar o próximo, nós não seríamos julgados. Se nós não apontamos, nós não somos julgados. Quando nós nos colocamos diante de Deus com sinceridade, quando nós nos autoexaminamos e tiramos essa mágoa, essa dor, esse juízo que está em nós, Ele mesmo nos trata lá no nosso íntimo. E não adianta dizer, eu repito aqui, não adianta dizer, está tudo bem quando nos perguntarmos, porque não está bem. Ah, eu vivo uma vida com Deus. Tá tudo bem, eu vivo uma vida com Deus. Tá tudo bem, graças a Deus. Não adianta dizer isso. Não adianta dizer se lá dentro, lá no profundo, ainda tem que liberar perdão. Não adianta dizer isso se lá no profundo ainda tem dor, ainda tem mágoa, ainda tem ressentimento, ainda tem aquelas feridas abertas. Não adianta dizer tá tudo bem. Nós que somos cristãos, somos orientados a não mentir. E quando você faz isso dizendo que está tudo bem, não estando, você está mentindo. Então hoje é o dia de se autoexaminar. É o dia de trazer essa cura. Nós falamos já em liberar perdão, nós já falamos sobre isso aqui nesses 5 dias. Então começa a praticar isso. Pratica, mesmo que não seja fácil, mas começa a praticar. Começa a praticar que essa é a transformação. Aí está a participação do reset. Bom dia, Nicole. O Espírito Santo, talvez agora, ele começa a trazer memórias, ele começa a trazer alguns nomes, ele começa a trazer algumas situações, ele começa a trazer algumas feridas que você precisa curar. Ele está examinando você. Ele começa a trazer o nome das pessoas que te feriram. Ele começa a trazer situações que ficaram abertas, situações que ficaram marcadas, que precisam ser curadas. Isso é o exame que está acontecendo. Ele está mostrando para que você trate isso. Ele está mostrando agora para que você comece a viver o extraordinário. É como se estivesse passando uma ecografia na tua frente. É como se estivesse passando a tela do médico e você está vendo o seu coração, está vendo a sua alma. E tudo isso, está vendo aqueles pequenos tumores, aquelas pequenas situações que precisam ser retiradas, extirpadas, colocadas para fora. Então, agora, você começa a ver o Espírito Santo tocando nessas feridas, você começa a sentir o toque nessas feridas. E talvez você comece a sentir vontade de chorar, talvez você comece a sentir vontade de bocejar, talvez você tenha vontade de arrotar, talvez você sinta vontade de ir ao banheiro. Mas fique tranquilo, tudo isso está acontecendo porque o Espírito Santo está te tratando. E agora deixa o Espírito Santo te conduzir nesse momento, deixa o Espírito Santo te envolver nesse momento, deixa ele fazer o tratamento que é necessário.
Deixe Ele tocar sobre a sua vida. Se você estiver sentindo algo, coloca aqui nos comentários. Nós vamos estar orando, vamos estar intercedendo. Nós vamos estar fazendo esta parte que é necessária. Você começa a ser tratado nesse momento. Só peço que não saia dessa transmissão. Não saia. E se você está assistindo gravado, não saia daqui. Continua me ouvindo. Continua ouvindo o Espírito falando. Continua ouvindo aquilo que o Senhor tem para ti. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Se você está sentindo vontade de bocejar, arrotos, formigamentos, comenta que eu quero estar orando contigo. O Espírito Santo está colocando o dedo nas tuas feridas mais antigas, naquele lugar mais profundo, onde você não revelou a ninguém. Naquela rejeição que você carrega desde a infância. Naquela rejeição que você carrega da palavra que você ouviu do pai e da mãe. Daquela palavra dura que ainda dói lá dentro. Quando o seu cônjuge, quando aquele namorado, aquela namorada falou coisas que te magoaram, isso ficou guardado. Aquela culpa daquilo que você não contou para ninguém. Aquele pecado que você guarda escondido porque tem vergonha de contar. Ele está tratando tudo isso. Ele começa a tratar um por um. Você começa a se ver nessa tela. Você começa a se ver nesse exame que está sendo feito. E começa a perceber o quanto está quebrado. Que não está bom. Você consegue ver como é que você está? Você consegue se enxergar. Você consegue se autoexaminar. Consegue ver. Então não diga que está tudo bem. Não tente se enganar. Não tente falar que está tudo bem quando não está. O exame está acontecendo, o exame está acontecendo, o Espírito está te tocando. E veja como você realmente está. Mas não tenha medo disso. Não tenha medo. Porque depois desse toque, essa dor que começa a sentir, esse choro, essa lágrima, começa a vir a reconciliação. E é tempo de reconciliação. Nesse tempo nós estamos nos preparando para reconciliar com o Pai. E nós estamos nos reconciliando hoje. Agora que você já se viu o Espírito Santo tocando as suas feridas, tocando as suas mágoas, suas dores, agora ele começa a tratar. E eu peço para que você venha comigo agora e comece a se ver como o filho que nós falamos ontem. Começa a se ver como o filho pródigo. Começa a se ver como aquele filho que se afastou do pai por escolhas próprias. Aquele filho que perdeu tudo que tinha. Aquele que está sujo, está descalço. Aquele que está ensaiando as melhores desculpas para tentar se reconciliar. Aquele que tem vergonha de falar aquilo que está mais oculto, por onde ele andou, aquilo que ele fez. E tudo isso o Espírito está tratando, está trazendo para fora. Antes mesmo daquele filho terminar de falar, você está se vendo como esse filho. Antes mesmo de... Você está se ensaiando para chegar na frente do pai. Você está se vendo como aquele filho, mas pense que você é uma criança pequena. E você está se ensaiando para falar para o pai um pedido de desculpa. Está descalço, está sujo. Mas antes mesmo de falar qualquer palavra, você vê o pai correndo na sua direção, no meio do caminho. O pai vem correndo. Ele te abraça, ele te cobre, ele está alegre em te ver. E você, aquela criança indefesa, com medo, com vergonha, começa a falar aquilo que tinha ensaiado e o pai só faz aqui. Ó. Ele não quer ouvir os teus pedidos de desculpas, ele só quer te receber. Mas você precisa reconhecer que precisa ser curado, precisa ser limpo, precisa ser trocado as suas vestes. O pai ele não te vê como servo que precisa ser castigado, mas como um filho que precisa ser restaurado. Ele coloca em ti as sandálias, ele te dá novas roupas, ele te põe um anel no dedo, te dando uma identidade de filho, de filha. E Deus está te dizendo agora, viu? Depois que você já se autoexaminou, já tocou por dentro, já se viu como aquele filho que se arrependeu. Deus está te dizendo agora, viu? Recebe isso. Você não é mais aquela pessoa. Você não é mais esse que vivia preso. Você não é mais definido pelas suas feridas, pelas dores da sua alma. Você é definido agora pelo abraço que o Pai te deu.
Você não é mais refém dessas mágoas. Você não é mais refém desse pecado. Você não é mais refém do inimigo. Você é herdeiro da reconciliação. Você voltou para o Pai. Você apagou aquilo que te prendia. Mas não é só olhar para dentro. Essa introspecção, esse exame, ele leva à verdadeira reconciliação. Jesus, ele nos falou lá quando fala da oferta. Eu falei da ceia, agora eu vou falar da oferta, mas não vou pedir oferta, fica tranquilo. Jesus, ele falou, lá em Mateus 5, 23 e 24, ele falou assim, se trouxer a sua oferta ao altar e ali lembrar que tem alguma coisa contra, que seu irmão tem alguma coisa contra você, ou que você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a oferta na frente do altar, reconcilia com teu irmão e volta para apresentar. O que Jesus estava dizendo? Em outras palavras, ele dizia assim, não adianta querer se aproximar de Deus. Não adianta se examinar e ver que está tudo quebrado lá dentro, querer se aproximar, mas ainda tem que te reconciliar com teu irmão. Se tiver problema com teu irmão, não adianta chegar próximo de Deus enquanto estiver afastado do teu irmão. Precisa primeiro te reconciliar com ele, para depois vir até Deus. Então o reset só vai ser completo quando não houver barreiras, nem na vertical com Deus e nem na horizontal com os irmãos, com as pessoas que estiverem do lado. Então o momento agora é de buscar esse exame e se reconciliar. Reconciliar com Deus e com os irmãos. Estar em comunhão com Deus e com os irmãos. E é isso que nós precisamos. E esse reset, isso que Deus, o Espírito Santo, acabou de fazer, essa limpeza que ele acabou de fazer lá na alma, é para perdoar o nosso interior, as feridas que ainda estão abertas. Então agora, meu irmão, minha irmã, meus amados, recebe a reconciliação. Recebe esse abraço do Pai, esse abraço que vem do céu. Esse abraço que o Pai está te recebendo, está te dando vestes novas. Nós vivemos aqui esse período de transformação na nossa vida. Então, como foi dito ali, a reconciliação é quando nós buscamos a Deus. Quem se examina diante de Deus encontra a cura e a reconciliação. Quem se examina diante do Pai encontra a verdadeira transformação do seu ser e da sua alma. Então, é nesse momento agora, aqui que eu já estou encerrando essa transmissão, já estou encerrando aqui, eu vou fazer a oração, e eu espero que você venha receber completamente o Espírito Santo, já vai abrindo o seu coração, abrindo esse momento para estar recebendo nessa manhã, recebendo a sua cura. Perdoar, pedir perdão, nós precisamos fazer isso diariamente. Nós precisamos restituir aquilo que foi necessário, principalmente nesse período, e fechar essas brechas que o inimigo ele usa para nos acusar. Fechar essas brechas que muitas vezes trazem enfermidade, trazem dores não só na alma, mas também no nosso físico. E trazer essa cura que nos afastou do Pai, que trouxe a estagnação, que trouxe seca. Como nós falamos lá em outro dia, trouxe o céu de bronze e a terra de ferro. A semente não brota, não cai chuva. Nós precisamos abrir o céu para que caia a chuva do céu, para que caia as bênçãos do céu e a terra fique fértil e comece a florescer aquilo, a nascer aquilo que nós plantamos. Amém? Reconciliação é alinhar o coração com Deus. Ele não é um Deus de divisão, ele é um Deus de união. Quando Adão e Eva pecaram, eles tentaram se esconder. Deus os encontrou. Deus corrigiu. E trouxe ainda vida a eles. Amém? Então, nesse momento agora, eu vou fazer uma oração aqui. E eu peço para que você acompanhe com sinceridade, acompanhe, respire fundo, coloque a mão no seu coração. Vai sentindo ainda o trabalhar do Espírito. O Espírito Santo ainda está trabalhando contigo. O Espírito Santo ainda está trabalhando na tua vida. Ainda está trabalhando no teu interior. Vamos orar agora e você vai receber uma ativação de cura. Você vai receber agora a liberação do Espírito Santo e ele vai curando o seu interior.
Amém? Agora, coloca a mão no teu coração e repita comigo se quiser, ou apenas ouça, aí respirando fundo e deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Deixa ele te curar, deixa ele trabalhar a tua alma, deixa ele te reconciliar com o Pai. O momento agora é de reconciliação. Você se examinou o coração. E agora deixa ele curar, deixa ele trabalhar. Amém? Senhor, eu venho diante de ti, Senhor. Eu te reconheço como Pai. Te reconheço, Senhor, que teu poder, tua autoridade. Senhor, nós estamos aqui abaixo de ti, Senhor, totalmente expostos, Senhor. Sem máscara, Senhor, sem esconder nada. Nós não somos ninguém, Senhor, sem a tua presença. Senhor, continua conosco nesse dia, Senhor. Continua conosco nessa hora, Senhor. Continua conosco aqui, Senhor. Senhor, envia teus anjos ministros, Senhor. Envia o teu Espírito Santo, Senhor, a cada um que me assiste agora, Senhor. Cada um agora, Senhor, venha tomando, Senhor. Venham sendo tomados, Senhor, pela tua presença, Senhor, transformadora. Senhor, sonda os nossos corações. Examina-nos, Senhor. Examina-nos, Senhor. Examina o nosso interior, Senhor. O mais profundo, Senhor. Aquele lugar onde nós escondemos, Senhor. Aquele lugar, Senhor, onde nós deixamos escondido, Senhor, o mais secreto, Senhor. Aquilo que nós não contamos a ninguém. Senhor, o Senhor conhece os nossos corações. Senhor, nós abrimos o nosso coração e deixamos totalmente expostos a Ti, Senhor, sem esconder nada. Senhor, prova-nos, Senhor. Olha para nós, Senhor, e veja, Senhor, aquilo que está em nós. Revela tudo o que precisa ser exposto, Senhor. Aquilo que nós deixamos lá guardadinho, Senhor, sem falar para ninguém. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas dores, as nossas atitudes. Senhor Espírito Santo, venha com teu fogo. Venha com o teu Espírito Santo, Senhor. Eu não fujo de ti, Senhor. Eu não fujo de ti, Senhor Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós não fugimos de ti, Senhor. Passa sobre nós, Senhor. Nós nos entregamos a ti, Senhor. Toca em cada uma das nossas dores, cada uma das nossas feridas, Senhor. Toca em cada ponto de amargura, Senhor. Toca em cada medo, Senhor. Toca em cada nome que foi lembrado, Senhor. E libera perdão, Senhor. Toca dentro de mim, Senhor, e venha curando o meu coração, Senhor. Venha curando, Senhor, o coração dos meus irmãos, Senhor. Venha curando, Senhor, e liberando perdão a quem nos feriu. Senhor, que nós possamos receber o perdão que nos foi liberado, Senhor. Possamos receber a misericórdia que foi liberada por Ti, Senhor. O perdão dos nossos erros, Senhor. Não há mais culpa sobre nós, Senhor. Tudo aquilo que foi errado, Senhor, já foi levado por Senhor Jesus na cruz, Senhor. Por isso me reconcilio contigo, Senhor Jesus. Reconcilio contigo, Senhor Deus. Me reconcilio com meus irmãos, Senhor. Eu peço, Senhor, para que Tu venha limpar, Senhor, esses laços que foram rompidos, Senhor. Restaurar esses laços, Senhor. Onde houver necessidade de reconciliação, seja com pai, com mãe, com cônjuge, com irmãos, com amigos, aqueles que estiverem, Senhor, necessidade de reconciliação, que haja reconciliação. Senhor, eu me reconcilio com todos. Perdoo o meu passado, Senhor, e me apresento diante de Ti, Senhor. Limpo com vestes novas, Senhor. Senhor, apaga essa história de pecado. Faz uma história nova sobre a minha vida. Restaura-me como um novo ser. Me faça novo diante de Ti, Senhor. Que cada amarra, cada atadura, cada cadeado, cada corrente, cada prisão que estiver agora seja quebrada. Tudo que ata ao passado, tudo que ainda prende a esse passado, todas as memórias, todas as vontades, todas as acusações estão sendo quebradas e anuladas agora, no nome santo de Jesus. Cada mentira que foi falada a Ti, cada palavra de maldição que foi dita a Ti, cada dúvida que foi lançada contra a Tua vida, ela está sendo destruída agora. Então, e no nome santo de Jesus, Senhor, nós nos colocamos a Ti e Te pedimos, Senhor, limpa as nossas vestes, limpa a nossa alma, limpa o nosso ser, Senhor, que a nossa mente, o nosso coração seja restaurado completamente, faz um reset em nossas vidas. Senhor, nós declaramos agora, Senhor, que somos examinados e nos encontramos diante de Ti, com cura, com libertação plena. E aqui nós estamos, Senhor, de coração aberto, vulneráveis a Ti, Senhor, e prontos para serem curados, Senhor. Nós estamos prontos para sermos curados, Senhor. Libera-nos, Senhor, um renovo que vem do céu.
Libera-nos, Senhor, o Espírito Santo nos tocando, Senhor. E cada ferida está sendo restaurada. Cada ferida está sendo tocada. Todo espírito de confusão, todo espírito de medo, toda acusação, toda angústia está sendo substituída pelo teu shalom, shalom, pela tua paz, que excede todo entendimento. Toda prisão está sendo quebrada agora, no nome santo de Jesus. Então recebe agora a restauração, recebe agora a libertação, recebe agora a reconciliação. Se veja como um vaso novo na mão do oleiro. Você é um vaso novo nas mãos do Pai, pronto para ser usado, pronto para ser enviado, pronto para receber um óleo novo, um vinho novo, um refrigério do céu, pronto para caminhar diante de Deus, pronto para receber aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Você está restaurado hoje, em nome santo de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Em nome de Jesus nós oramos e recebemos essa porção desse dia. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, por tudo o que tu tem feito em nossas vidas. Senhor, lava-nos, continua nos lavando diariamente. Nós possamos receber muito mais de ti. Amém? Que o Senhor esteja contigo nesse dia, que o Senhor esteja contigo em todos os teus passos. Hoje, nós demos um passo que foi poderoso. Nós deixamos Deus examinar o nosso coração. Nós deixamos Ele trabalhar em nós. Nós vimos falando sobre tudo o que Deus pode fazer. Mas hoje nós entregamos o nosso coração para Ele trabalhar em nós. Não para nos condenar, mas para trazer a cura. Trazer esse reset interno que precisa ser feito também. Então hoje você se reconciliou com Ele. E é o momento de você dizer, se você já aceitou, aceita de novo. Nunca é demais. Aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus na sua vida é o transformador. Ele que vem fazendo essa aproximação com o Pai. Ninguém chega ao Pai senão se chegar ao Filho. Então, se chega ao Filho. Aceite Jesus hoje. Aceita Ele na tua vida. Deixa Ele transformar os teus dias. Amém? Esse foi o 5º passo do reset. Nós estamos na metade do caminho. E lá no dia 1º, nós vamos ser transformados, vamos receber tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas em Yom Kippur. Que bom que você recebeu essa oração, que bom que você recebeu essa limpeza do Espírito Santo, esse reset, restaurando você. Amanhã nós vamos seguir aqui no mesmo horário, às 5h45, mais uma chave, mais uma jornada até o dia do Yom Kippur, até o dia do arrependimento. Então, espero você amanhã às 5h45, você seja abençoado no seu dia e que tenha um dia próspero na presença do nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Shalom? Não esquece, entra no grupo do WhatsApp, convida mais pessoas, nós estamos na metade, os vídeos ficam salvos, você pode passar para a pessoa ir assistindo, faz uma maratona ali, tem cerca de 2 horas de vídeo, então dá tempo de assistir durante o dia, assiste todos, vai trabalhando e desde o Uruguai, bendiga a todos, todos são bem-vindos acá. Que você seja daqui do Brasil ou onde quer que esteja, seja cheio da presença do Espírito Santo, você aí no Uruguai, na Sérvia, nos Estados Unidos, no Canadá, seja muito bem recebido na presença do nosso Senhor Espírito Santo. Amém? Shalom, shalom. Um ótimo dia a vocês. Encontro vocês amanhã. Participa do grupo do WhatsApp. Convida mais pessoas. Esteja conosco. Siga nas redes sociais. CPA Adonai, Pastora Jaqueline e a Axis. Tá tudo aqui na minha bio. Amém? Vídeo salvo no YouTube e aqui. Desculpa, falei a rede vizinha, mas é isso aí. Shalom, shalom.